Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria, mais uma vez, poder reunir com vocês para partilhar a palavra de Deus. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jurandir, sou missionário da missão Amar e Servir. Hoje tenho a alegria de estar com vocês, estar junto com meus irmãos de comunidade também, o Felipe, Tunico, Jackson, Marcelo, Fernando, e hoje também com a graça da presença da minha mãe. Pregar para a mãe é coisa séria, né? Aquela que nos deu a vida. E é uma alegria você estar aqui e nós poder nessa noite rezar, partilhar a palavra de Deus. E hoje nós vamos partilhar um tema: como o demônio penetra em nossa vida. E esse tema, para que nós podemos compreender ele de uma forma mais correta, nós vamos ver alguns pontos muito importantes para nós saber se defender. Essa pregação não é para causar medo, essa pregação é para que nós saibamos como se defender das armadilhas do inimigo. O primeiro ponto que nós vamos partilhar: não ver o demônio em tudo. Segundo ponto, a nossa vontade. E o terceiro ponto são as nossas emoções. E o quinto ponto que ele pode nos atacar: o inimigo de Deus pode atacar a nossa casa. E o sexto e último ponto, atacar a nossa família. E a palavra que nós vamos partilhar hoje está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo de 8 a 11. Repito, 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 8 a 11. Nessa palavra, São Pedro nos exorta a ser vigilante. Ele nos exorta a ser sóbrio. Ele nos exorta a não viver de qualquer maneira. Amém? Sede sóbrio e vigilante. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistir-lhe, forte na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos, que estão espalhados pelo mundo, sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabalável e fortificará. A Ele o poder na eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Esse tema é de um exorcista muito famoso, Padre Rufo Pereira. Era um homem que andou mais de 90 países anunciando a palavra de Deus. Tive a graça de ir na Canção Nova e conhecer esse homem de Deus, um homem santo e abençoado por Deus. E hoje nós vamos partilhar esse tema: como o demônio penetra em nossa vida, como ele pode entrar na nossa família. São Pedro vai nos dizer: sede sóbrio e vigilante. Quando eu ouvi essa palavra, eu pensava: o que é ser sóbrio? Ser sóbrio para mim é só não beber, não usar droga. Aí, ouvindo uma pregação de Padre Rufo, ele dizia: sede sóbrio e vigiai. Sede calmo, igual o Padre Rufo.
Ele era tão calmo que eu entendi que ser sóbrio é bem mais difícil. Amados irmãos, o vosso adversário rodeia como um leão, procurando a quem devorar. Para ele não importa quem. Não importa se é um homem, se é uma mulher, não importa se é um novo, se é um velhinho. As almas para ele têm o mesmo valor. O que ele mais deseja é que nós afastamos de Deus. Mas o primeiro ponto que nós vamos partilhar é um ponto muito interessante para nós. Não ver o demônio em tudo. Amados irmãos, tem pessoas que vê o demônio em tudo. Se a pessoa toma um tropeção, culpado é o demônio. Se sai para ir na cidade ou viajar, perdeu o ônibus, culpado é o demônio. Muitas pessoas vê o demônio em tudo. E esse ensinamento hoje nos exorta. Devemos saber como o inimigo de Deus nos ataca. Precisamos conhecer. E para conhecer precisa estudar. Precisa estudar a palavra de Deus, o catecismo da igreja. Precisamos de ouvir as palestras maravilhosas que graças a Deus nossa igreja tem. Precisamos evitar os dois extremos. Primeiro, de ver o demônio em tudo. Segundo, não culpar o demônio de tudo. Uma boa parte ele é culpado. Mas também ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque também muita coisa ruim acontece conosco por maldade dos outros e de não acreditar nele, o demônio. Muita maldade que acontece no mundo vem de nós mesmos. Com a nossa falta de paciência, falta de amor, a nossa ignorância às vezes, discutimos, brigamos, xingamos e até mesmo maltratando as pessoas de nossa própria família. Mas muitas das vezes o demônio aproveita dessa oportunidade para te dar uma força para você brigar com alguém. Ele aproveita a oportunidade para fazer você brigar com seu marido, fazer você maltratar o seu filho, fazer o filho ser rebelde. Muitas das vezes o demônio não está presente, mas nós aprendeu aquilo que é dele com nossos antepassados. Porque tudo que é mal não vem de Deus, porque Deus é amor. Amados irmãos, é muito triste, mas o nosso problema são muito mais com as pessoas do que o inimigo de Deus. Os nossos problemas são muito mais com nós um com o outro mesmo. Por falta de amor, por falta de carinho, até falta de respeito às vezes. E às vezes com esses gestos, nós destruímos quem nós amamos. E depois ficamos tristes, abatidos e até desesperados. Porque ofendemos aquela pessoa que nós mais amamos. Como reconhecer Satanás? Como? Em primeiro lugar, precisamos reconhecer as áreas da nossa vida que estão sobre o poder de Satanás. Nós precisamos investigar a nossa vida, fazer um diagnóstico, olhar por onde o que nós temos feito que o mal tem entrado. E aí fechar a porta. E aí pôr um lacre com o sangue de Jesus, para que ele não possa mais entrar. E quais são as áreas que o inimigo de Deus pode atacar? É uma pergunta maravilhosa para nós nessa noite de libertação. Primeira área que ele pode nos atacar, a nossa vontade. Amados irmãos, o primeiro ponto
que o inimigo de Deus vai atacar em nossa vida é a nossa vontade. Por que que ele deseja atacar a nossa vontade? A nossa vontade, porque é a parte mais importante da personalidade humana. Deus nos deu liberdade. Então, nós somos livres para pensar, para agir e para fazer o que nós bem quiser. Mas nem tudo nos convém. Então, no nosso pensamento, quando nós temos a liberdade de pensar, vou comprar um carro. Aí começa a passar dentro da nossa cabeça a vontade de ter um carro. Eu quero ter um carro, eu quero ter um carro. E muitas das vezes chegamos a um extremo que não importa como. Muitos têm a coragem de matar, roubar para ter um carro. Matar é contra o mandamento de Deus. Então isso não vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquilo que não vem de Jesus, com certeza vem do maligno. O desejo de ter um emprego, às vezes, de curar uma doença. A pessoa quer curar a sua doença, está doente há muito tempo, sofre angústia, sofre dores. A pessoa começa a buscar meios para se curar. Até aí está certo. Mas só que muitas das vezes chega um extremo tão grande, que a pessoa começa a buscar lugares que não é de Deus. Começa a buscar lugares que cultuam o demônio. Não importa quem vai me dar a cura, importa que eu seja curado e fique livre dessa dor. Mas uma cura sem Jesus não vale nada. Uma cura que não seja para a nossa santidade, não tem valor algum. Por isso, nós temos que rezar muito, pedindo a Deus para santificar a nossa vontade. Uma vontade santa, o milagre acontece. Porque dessa forma podemos dizer não ao Senhor. E Ele não pode fazer nada. Amados irmãos, com a vontade que às vezes nós temos errada. Nós somos livres. Podemos até dizer não para Deus. E Ele não pode fazer nada porque Ele nos deixou livre. A liberdade que Jesus nos deu na cruz é uma liberdade até mesmo de nós ficar contra Ele. E Ele aceita, porque Ele já nos deu a salvação. Então agora a decisão de caminhar com Ele até o fim, na alegria ou na tristeza, na doença ou na saúde, a decisão é nossa. É muito profunda essa palavra. Somos responsáveis pelas ações e podemos nos orgulhar da nossa decisão, até mesmo errada às vezes. Às vezes a decisão que você vai tomar, ela vai te levar para a morte. Para a morte às vezes humana e até mesmo a morte espiritual. Mas eu decidi e é isso que eu vou fazer. E aí precisa orar e vigiar, porque nem tudo nos convém. De que maneira o demônio influencia a nossa vontade? É uma outra pergunta interessante. Essa segunda pergunta, de que maneira ele pode influenciar na nossa vontade? Com hábito compulsivo de pecado. Amados irmãos, tem pessoas que têm um desejo tão profundo do pecado, que o pecado para eles se torna como alimento. Se tem uma briga, ele está presente. Se tem alguém falando mal do outro, ele se faz presente. E o pecado, muitas das vezes, ele nos arrasta. Entrar no pecado é muito fácil, mas sair do pecado é terrível. Quantas pessoas querem sair do pecado e não dá conta? Amados irmãos, já vi pessoas que vêm até mim chorando, reza por mim.
Eu não quero mais cometer esse tipo de pecado, mas não consigo sair. Se tornou escravo do demônio pelo pecado. Sede sóbrio, vigie a vossa vida. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, vigiar nosso caminhar, por onde vamos. Amados irmãos, chamado pela psicologia de compulsão. Quanto mais faz, mais quer fazer e não consegue parar. Quantas pessoas começa comprando um pouco, vai aumentando e depois gasta tudo que tem e fica endividado. É uma palavra que leva cada um de nós a pensar e refletir sobre nossa vida. E aí vemos o vício das drogas. É o quantas pessoas estão lutando, homens, mulheres, crianças, estão lutando para se libertar. E muitas das vezes não dá conta. Precisam muito da nossa oração. Porque tanto há um desejo biológico, um desejo da parte humana, mas também há a tentação do demônio que leva a pessoa a querer voltar para o vício. O vício do álcool é o pior que nós temos no Brasil. Os casamentos estão sendo destruídos pelo álcool. E um lugar que tem muito alcoolismo, o demônio aproveita para levar a família a brigar, a ser destruída. Deus não quer que nenhum dos seus filhos fique caído na rua como mendigo. Jamais. Amados irmãos, há também o aborto, que é uma falta gravíssima diante de Deus. Matar uma criança inocente, que não pode se defender, uma criança que não é capaz de estender a mãozinha ou falar. Simplesmente ela morre inocente. E nós sabemos que aquele que comete aborto ou influencia as pessoas para abortar a criança, estão fazendo o mesmo que Herodes fez quando matou as crianças inocentes. Precisamos vigiar a nossa vida. Satanás é muito inteligente e sabe que o canal para prender o homem é pelo raciocínio, pelo pensamento, pela vontade. Ele não vai pegar você e te possuir de uma vez, não. Se ele fizer isso, é só pegar o celular, liga para o padre liga para o bispo vem e manda ele embora. Amém. Acabou. Resolveu o problema. Mas ele vai usar meios que parece que ele não está presente. Quando rezamos para uma pessoa oprimida pelo demônio, a primeira aventura do demônio é se esconder. Ele faz de conta que não está ali. Aquela pessoa chora, começa a ficar um pouco nervosa, mas até aí parece ser tudo muito normal. Mas quando mostramos uma cruz exorcizada, ou uma cruz abençoada para a pessoa, o demônio fica bravo. Aí ele mostra quem ele é. Aí começa a bagunça, começa os gritos, porque ele não suporta a cruz. E nós temos que ter certeza de uma coisa na nossa vida: o demônio não tem amigo, ele tem escravo. Aquele que se consagra ao demônio. O Brasil é um dos países que mais há pessoas que fazem pacto satânico. Pessoas que vão para as seitas, pessoas que vão para o ocultismo, se consagra, faz simpatia, leva as crianças para cortar, para benzer de vento virado, não sabe nem que oração está sendo feita. Vocês, mãe, precisam compreender. Ninguém tem um dom de cura maior do que você para rezar para o seu filho, não, hein? Não precisa levar nem benzedor, não. E muitas das vezes, o demônio pega as pessoas pela música. A música de rock. Hoje eu estudava uma música, onde diz
O demônio, as músicas que falam dele, eu não gosto de padre, eu não gosto do terço, eu não vou à missa, eu sou de Lúcifer. Tem música que diz isso, mas em inglês. E muitas das vezes nós não sabemos inglês corretamente, ficamos escutando essas loucuras. E muitas das vezes através de tomar passe, em vez de buscar um padre para te dar uma benção, rezar para você, fazer uma confissão, a pessoa vai no lugar de ocultismo. Amados irmãos, hoje quando eu estudava para essa palestra, eu estudei um pouco sobre a cultura indiana. O que mais me chamou a atenção é a loucura que aqueles homens fazem, quando eles se dobram diante de um elefante para adorá-lo. Um templo que é em forma de um elefante. E lá explicava muito bem aquela seita, que esses elefantes são esparramados para o mundo inteiro, para que as pessoas coloquem ele em sua casa, e aquele elefante é um amuleto consagrado ao demônio. Aí é ensinado para as pessoas colocá-lo com o bumbum virado para a rua. E muitas casas têm. Muitas casas têm ferradura de pendurado na porta. Acredita na ferradura, no sapatinho de burro, né? Um sapatinho que é colocado no pé de um jumento, as pessoas acreditam. Em Arruda, esse dia estava na missa, chegou um irmãozinho lá com um gás de arruda atrás da orelha. Eu não sabia se ele acreditava em Jesus na Eucaristia ou se ele acreditava na arruda. Um gás de todo tamanho. E eu falei, vou rezar daqui para a libertação dele. O padre celebrando e ia lá falando. Amados irmãos, nós precisamos acreditar em Jesus Cristo, que é o único Senhor, e não há outro. Nós precisamos vigiar a nossa vida, ser firme, ser corajoso, não buscar seitas, buscar a Jesus Cristo. Quem é católico tem que ser firme na igreja católica. E os nossos irmãos evangélicos, nós temos que ser amigo deles, porque eles também amam Jesus Cristo. Mas aqueles que cultuam o demônio, nós temos que ser amigo deles para evangelizá-los, mas não para ir para lá. Amados irmãos, se vocês vissem as pessoas que eu já rezei para eles, que foram nesse lugar, a libertação de uma pessoa oprimida pelo demônio é muito dolorosa, muito triste. O demônio tortura muito a pessoa, coloca a enfermidade no corpo. Muitas das vezes, a pessoa fica com tumor no corpo, e quando vai ao médico, os aparelhos não constam. Rezei por uma mulher que era deficiente, e ela, as mãos tortas, os braços, coluna, perna, joelho não dobrava. E na hora da oração, aquela mulher começou a vomitar. Uma comida que ela tinha comido há 3 anos atrás, consagrada ao demônio, um mingau de milho verde. Falei para aquela mulher, você permite que eu coloque a minha mão no seu estômago para rezar? Ela falou sim. Quando eu coloquei a mão e fiz a oração, Jesus arrancou tudo que estava no estômago daquela mulher. E quando ela acabou de vomitar, o corpo dela estava perfeitamente curado diante do sacrário. Veja que maravilha. Já rezei por pessoas que passou 30 dias sem dormir, porque estava oprimida pelo mal. Então vocês não busquem estes lugares. Se está doente, não tenha medo de ir ao médico. Se o filho está doente, você que é mãe, põe a mão sobre a criança e ora com fé, e leva no médico. Não busque o satanismo, não busque esse lugar, porque se você precisar de um exorcista, até que é comprovado que o mal está presente, vai levar muitos anos às vezes, viu? Você vai passar para um psicólogo, vai passar para um psiquiatra, depois você vai chegar aos ministros de cura, de oração por libertação, e depois é que vai dizer para onde você vai.
Então, o meio mais prático é confessar os nossos pecados, renunciar ao demônio e assumir Jesus Cristo. Porque Jesus veio para salvar o que estava perdido. O demônio, ele imagina que ele é príncipe deste mundo, mas na cruz, ele foi derrotado. E ele não passa de um cão amarrado, mas um cão amarrado, se você vai até ele, ele pode te morder. E a última palavra não é do demônio. O demônio pode tentar um homem ou uma mulher com toda a força que ele quiser. Mas a última palavra, se aceita a vontade dele ou não, é da pessoa, não é do demônio. Isso é muito profundo. Porque na cruz, Jesus nos deu a vitória. Na cruz, Jesus venceu a morte, o pecado e venceu o demônio. Eles são um cão amarrado. Amados irmãos, o demônio também quer atacar nossas famílias. Mas como ele pode entrar nas nossas casas? Através de objeto, amuleto que nós levamos para dentro de casa. Quando você leva alguém para asbringir a sua casa com água energizada, quando você coloca na sua casa objetos chamados amuleto, quando você coloca alho, sal grosso na sua casa, simpatias, você não está confiando em Jesus. Você está confiando no outro. E o demônio também pode entrar na nossa casa, até mesmo pelas coisas boas, pelas imagens da nossa própria igreja. Viu? Lá na seita tem muitas imagens, não tem? De Nossa Senhora, de São José, Sagrado Coração de Jesus, mas não são abençoadas, são consagradas a demônios. Só para nós rezar, vou contar um fato. O missionário lá na casa comprou um São Miguel muito bonito, mas danado era bonito mesmo. E tudo que é muito bonito, eu gosto de olhar muito, porque beleza demais dá problema. E o São Miguel era bonito, mas bonito mesmo. Quando eu olhei, falei, eu não gostei do cabelo dele. Não é legal. Aí o missionário levou embora, estava rezando, que ele foi ver, naquele São Miguel tinha a cabeça de um bode no peito dele. E de um lado o sol, e do outro lado a lua, que era dois símbolos do satanismo. Então quando nós vamos comprar uma imagem, nós temos que olhar se ela é perfeita. Não podemos ter medo e levar para o padre abençoar. Jamais podemos ter imagem em nossas casas que um sacerdote não possa abençoar. Viu? Não tenha medo dessas palavras, mas seja vigilante. O vosso adversário, o demônio, rodeia ao redor de nós, procurando alguém para devorar. Mas com o nosso terço, com as nossas medalhas e com a nossa oração, o demônio tem que fugir. A sua oração tem poder. O demônio não suporta quem reza o terço. Ele não suporta quem carrega a medalha de Nossa Senhora, quem carrega um crucifixo. E aquele que comunga sempre, confessa, se o demônio topar com ele, ele vai enjoelhar, porque dentro daquela pessoa tem Jesus na Eucaristia. E Deus tem um milagre para você nessa noite. Vamos ficar de pé e vamos rezar. Nós sabemos que o inimigo nos odeia, mas nós sabemos também que nós somos um grupo corajoso, um grupo que tem uma santa que caminha conosco, chamada Santa Clara. A nossa paróquia tem um santo que caminha conosco também, Santo Antônio. E Nossa Senhora Aparecida. E você tem o seu santo de devoção, não é verdade? Só não pode ser Iemanjá, viu? Só não pode ser um preto velho. Tem que ser um santo da nossa santa e amada igreja. E vamos rezar. Levante sua mão direita. Sei que você veio aqui porque você quer ser liberto.
E o mesmo que você vai receber aqui nessa noite, a sua família também vai. Você é um representante de Deus, da sua família. Por isso, reze comigo. Em nome de Jesus Cristo. Pelo seu sangue derramado. Pelas suas 5 chagas. Eu renuncio ao demônio e todas as suas obras. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio todo o espírito de desavença, de confusão, de mentira. Senhor Jesus, pelo teu santo nome, eu renuncio todo o espírito de falsa enfermidade. E nessa hora, eu assumo Jesus Cristo como meu único Senhor. Porque Jesus Cristo é o único Deus e Senhor da minha casa e da minha família. No nome de Jesus, eu ordeno que todo mal, toda doença, saia da minha vida, da minha casa, da minha família. Hoje, eu assumo a glória de Deus sobre mim. Jesus Cristo está aqui, vivo, para me curar, me libertar. Hoje, eu não vou sair daqui do mesmo jeito. Por isso, vamos rezar cantando. E eu quero que você ore com toda a coragem, com toda a fé. Põe a mão no seu peito e deixe o Senhor te libertar. É uma noite de libertação. É uma noite que os membros do corpo paralítico que estiver aqui vai voltar ao normal. Porque Jesus Cristo vai curar os enfermos e libertar os cativos. Poderosamente vem, Senhor, com teu amor onipotente, cura e libertação, bênção e restauração, é tudo que eu quero, a tua poderosa ação em mim. Poderosamente vem, Senhor, com teu amor onipotente, cura e libertação, bênção e restauração, é tudo que eu quero, a tua poderosa ação em mim. Age com poder. Acolhe sobre você agora, Jesus, a unção de Deus. age com poder, Senhor, aqui. Põe a mão sobre a enfermidade Age com poder, e proclame essas palavras dessa música. Essa música tem poder de te libertar, de curar a sua dor. Jesus, age com poder, Senhor. Jesus, age com poder, Senhor. Aqui, age com poder, age com poder. Age com poder, Senhor Jesus. Diga comigo agora: Senhor Jesus, toca sobre mim, me lava com teu sangue. Senhor Jesus,
pela tua santa chaga, a chaga do teu coração, aonde jorrou sangue e água. Me lava, Jesus, me liberta.